Olá, pessoal. Eu estou gravando essa aula para introduzir o nosso novo conteúdo, que é biodiversidade. Eu vou colocar aqui para apresentar a minha tela para vocês e vamos começar a tratar sobre esse assunto. Bom, pessoal, quando vocês receberem esse slide no Google Sala de Aula, não se espantem, né? Vocês vão ver que tem 104 slides, mas é que eu utilizei muito conteúdo informativo e que para a leitura de vocês mesmos. Na minha aula, eu não vou estar me prendendo muito à leitura, eu vou explicar só os aspectos fundamentais, e daí a gente vai passando por essas leituras de acordo com os exercícios e as avaliações, ok? Bom, vamos lá. Então, a biodiversidade, né? Então, a biodiversidade nada mais é que a variabilidade de espécies existentes no planeta Terra, que o nosso maior sistema, ele compreende a nossa biosfera, que é a camada da Terra que abriga toda essa diversidade de espécies do nosso planeta. Então, alguns atributos importantes para se considerar na biodiversidade é quais os seus componentes, né? Qual a sua composição? Como estão organizados? Qual a sua estrutura? E como interagem os componentes? Qual a sua função? Há alguns níveis de organização que a gente pode citar, o nível genético, o nível das espécies, o nível de ecossistemas. A gente pode considerar também um outro nível bastante importante, que é o nível molecular. A diversidade de espécies, ela, ao mesmo tempo, ela aumenta a diversidade molecular e a diversidade genética de um país. Atualmente, as tecnologias que nós temos, né, em questão de edição genômica e produção de remédios ou antídotos, favorecem, então, esses países, como o Brasil, que é rico em biodiversidade, justamente pela extração desses recursos biológicos. Então, alguns atributos de explicação que a gente utilizará para falar sobre biodiversidade vai ser sobre evolução, o biológico e o ecológico, o conservacionista e o cultural, político e econômico. Então, a gente vai atribuir esses contextos dentro das nossas aulas para discutir sobre isso. Bom, vamos começar então com uma imagem, né, comparativa sobre os 5 reinos. Nós temos o reino Monera, o reino Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, eu posso dividir eles por tipo de célula, organização estrutural, o tipo de nutrição e a interação nos ecossistemas. O reino Monera, a maioria deles são produtores e microconsumidores. O reino Monera, ele é o único que tem um tipo celular mais basal, ou seja, que sofreu menos características ao longo da sua evolução. Ele é uma célula procariótica. Essa célula procariótica é uma célula mais simples, que possui apenas membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo difuso, né, sem um envoltório nuclear. Quando a gente está falando de célula procariótica, a gente está falando daquela célula mais complexa, como dos animais, das plantas, que possuem organelas, que possuem envoltório nuclear, onde está armazenado no DNA e assim por diante. Bom, as bactérias, elas podem ser unicelulares solitárias ou elas podem conviver em colônias, por endossimbionte ou algo assim do tipo. A nutrição delas pode ser autotrófica, né, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ou heterotrófica por absorção. Quando a gente está falando de absorção, quer dizer que a decomposição do alimento que ela absorve, ela não é dentro do seu corpo, é uma decomposição extracorporal, certo? A mesma coisa se aplica para os fungos. Os fungos, eles fazem decomposição do alimento extracorporal, fora do corpo, utilizando filamentos ou enzimas digestivas e assim por diante. O protista, né, ele é representado pelas algas e protozoários. Eles são unicelulares, solitários ou vivem em colônias e também podem ser multicelulares. Eles são autotrófos por fotossíntese, que na sua maioria são as algas, ou heterotrofo por absorção e ingestão. Aqui eu tenho protozoários que se alimentam por absorção, ou seja, alimentação extracorporal, mas também tenho protozoários que fazem a digestão, ou seja, a degradação do alimento intracorporal. Eles podem ser, então, produtores, né, que produzem seu próprio alimento, como autotrófos, podem ser microconsumidores e macroconsumidores. Quando eu estou falando de macroconsumidores, eu estou falando daqueles animais, plantas ou protozoários que eu consigo enxergar, que eu consigo ver sem a utilização de um instrumento científico como o microscópio. E o reino fungi são multicelulares já, também são eucariontes, né, e são microconsumidores. O reino plantae
são eucariontes, multicelulares, são autotróficos por fotossíntese e são produtores. E os animais, né, que né, inclui a gente, nós seres humanos, fazem então a ingestão, são heterotróficos, são macroconsumidores, multicelulares e eucariontes. Bom, vamos falar de vírus, que vírus, existe um debate muito grande no mundo da biologia, se eles são ou não são seres vivos. Pela teoria celular, eles não são seres vivos, porque para eu ser vivo, eu preciso ter metabolismo autônomo, e os vírus, eles não têm metabolismo autônomo. Para eu ter metabolismo autônomo, eu preciso ter uma membrana plasmática que separa as minhas reações químicas que ocorrem dentro do corpo celular do meio externo. E vírus não tem isso. Então, o vírus ele tem ausência na organização celular, ausência de metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios, tem capacidade de reprodução dentro da célula hospedeira, alta especificidade com a célula hospedeira, apresentam ácidos nucleicos de DNA ou RNA e possuem capacidade de mutação ou evolução. Né? Então, o COVID está aí para nos provar isso, né? Que ele evolui. Então, aqui nós temos algumas imagens de alguns tipos de vírus. Então, temos aqui o HIV, o hepatite B, o vírus Ebola, o bacteriófago, o vírus da raiva, o rotavírus, o vírus da herpes simples, o papilomavírus, o adenovírus, aí a influenza. Então, aqui tem um resumão sobre o vírus, né? Alguns aspectos que a gente pode destacar aqui é sobre o capsídio e sobre esse envelope viral. O capsídio, ele é uma cápsula de proteína que abriga o DNA ou RNA, enquanto o envelope, ele é uma membrana externa que auxilia na penetração do vírus dentro de uma célula hospedeira. E também eu posso dividir os vírus em desoxovírus, ribovírus, arbovírus e retrovírus. O desoxovírus são vírus feitos de DNA. Exemplo deles são a herpes, a hepatite e o adenovírus. O ribovírus são vírus feitos de RNA. Exemplos são a gripe e o mosaico do tabaco e a raiva. O retrovírus, ele possui transcrição reversa, ou seja, ele tem o DNA já específico para transcrever o DNA da célula hospedeira, como é o caso do vírus da AIDS. E temos o arbovírus, que são transmitidos pelo meio de insetos silvestres, como a dengue e a febre amarela. E também temos aqui um outro exemplo que são os virons, né? O vírus que está fora da célula. Então, são vírus que eles conseguem sobreviver mesmo não estando dentro da célula. Só que isso não significa que ele consiga se reproduzir, certo? Ele consegue até viver, mas não consegue se reproduzir. E também nós temos os ciclos de reprodução de um vírus. Então, temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico, ele ocorre a produção de novos vírus dentro da célula e o rompimento da célula. O ciclo lisogênico, né, o DNA viral se acopla ao DNA da célula hospedeira, né, e fica uma latência viral. E a reprodução de células com esse material genético do vírus acoplado. Por exemplo, né, então aqui nós temos um esquema com o DNA de um fago, ou seja, um bacteriófago que infecta bactérias, infectando uma célula bacteriana. Aqui nós temos o ciclo lítico, onde o vírus ele injetou o seu material genético, ele multiplicou na célula hospedeira e fez ela rasgar, ela liberar esses novos vírus que ele replicou. Ou, se ele entrar no ciclo lisogênico, ele vai se misturar com o DNA, o material genético da célula hospedeira, e vai fazer, então, que a célula multiplique seu próprio material genético, reproduzindo isso nas células filhas. Certo? Bom, doenças causadas por vírus. As mais comuns são resfriado, a gripe, rubéola, sarampo, cachumba e catapora. Para a maioria dessas que eu citei, nós já temos vacinas, né? A COVID-19, por exemplo, ela é uma doença causada por um vírus e ela já tem vacina. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre as vacinas agora. Então, eu tenho a vacina de vírus inativado, a vacina viva atenuada ou a vacina de vetor viral. A vacina inativada é a primeira forma de fazer vacina. É a partir de um vírus ou bactéria que carrega a doença ou um conjunto semelhante a ele. E
inativá-lo ou matá-lo usando produtos químicos, calor ou radiação. Essa abordagem utiliza tecnologia que comprovadamente funciona em pessoas, e é assim que as vacinas contra a gripe e poliomielite são feitas, e as vacinas podem ser fabricadas em uma escala razoável. A vacina viva atenuada, ou uma vacina viva atenuada, utiliza uma versão viva, mas enfraquecida do vírus, ou uma versão muito semelhante. A vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, varicela e herpes zoster são exemplos desse tipo. Essa abordagem usa tecnologia semelhante à vacina inativada e pode ser fabricada em grande escala. No entanto, vacinas como essa podem não ser adequadas para pessoas com sistema imunológico comprometido. E a vacina de vetor viral, esse tipo de vacina utiliza vírus seguro para entregar subpartes específicas, chamadas proteínas do organismo de interesse, para que possa desencadear uma resposta imunológica sem causar doenças. Para fazer isso, as instruções para fazer as partes específicas do patógeno de interesse que são inseridas em um vírus seguro. O vírus seguro serve então para uma plataforma ou vetor para entregar a proteína ao corpo. A proteína desencadeia a resposta imunológica. A vacina do Ebola é uma vacina de vetor viral e esse tipo pode ser desenvolvido rapidamente. Então, aqui nós temos algumas vacinas modernas, que são as vacinas de subunidade e vacina de ácido nucleico. As vacinas de subunidade são aquelas que utilizam apenas partes específicas, ou seja, subunidades, de um vírus ou bactéria que o sistema imunológico precisa reconhecer. Ele não contém micro-organismos inteiros, nem usa o vírus seguro como vetor. A subunidade pode ser proteínas ou açúcares. A maioria das vacinas do calendário infantil são vacinas de subunidade, protegendo as doenças como coqueluche, tétano, difteria e meningite meningocócica. A vacina do ácido nucleico, ela usa apenas fragmento de material genético que fornece as instruções para as proteínas específicas, ao contrário das abordagens das vacinas que usam micro-organismo inteiro enfraquecido ou morto ou em partes de um. A princípio, o DNA e RNA são as informações que nossas células usam para produzir proteínas. Em nossas células, o DNA é o primeiro transformado em RNA mensageiro, é o mRNA, que é então usado como um projeto para fazer proteínas específicas. Então, aqui nós temos algumas imagens, né? Então, o DNA ele é transformado em RNA-M para produzir, então, as proteínas para ativar o nosso sistema imunológico. De modo geral, pessoal, as vacinas, independente de qual forma de produzir elas são métodos, né, para ensinar o nosso sistema imunológico a reconhecer determinado patógeno para combater ele, né, seja reconhecendo ele de cara com o próprio esquema dele morto, ou seja, utilizando partes específicas daquele esquema, ou seja, produzindo toxinas diferentes para exterminar esse patógeno e assim por diante. Na corrida de vacina contra a Covid-19, nós temos alguns tipos de métodos, né, como o método inativado, o método de vetor viral, de subunidade e de abordagem genética. O método de vírus inativado, ou seja, que utiliza, né, o vírus com partes modificadas dele, né, é a Coronavac, né, um exemplo ali da Coronavac. Do vetor viral, que utiliza, então, o vírus enfraquecido, né, ou, né, sob controle, nós temos a Oxford, a AstraZeneca, a Janssen, da Johnson Johnson. A por subunidade, que utiliza açúcares ou proteínas, nós temos aqui uma tecnologia da Novavax, e a abordagem genética, ela já está sendo produzida, então, pela Moderna e pela Pfizer. Vamos falar, então, sobre bactérias agora, tá, gente? Antes da gente voltar a uma comparação entre esses vírus e bactérias. Então, bactéria, ela tem citoplasma, ela tem ribossomos, lembrando que são um dos produtores de proteínas, ela tem nucleóide, ou seja, moléculas de DNA que se localiza dentro de um ponto celular, ou seja, né, ela tem um ponto ali específico onde ela está localizada e tal, mas ela não tem um envoltório nuclear. Ela tem plasmídios, que são moléculas de DNA circular, poderosas de diversas características, como resistência a antibióticos. Ela tem membrana plasmática, é por isso que ela é considerada ser vivo, e ela tem parede celular que confere a ela o título de gram positiva ou gram negativa. Então, quanto mais espessa essa parede celular, feita de glicopeptídeos,
o peptidioglicanos, né? Quanto mais espessa essa parede celular, mais gram-positiva ela vai ser. Quanto mais fininha, mais gram-negativa ela vai ser. E algumas bactérias podem apresentar cápsula, flagelos, que são pequenos filamentos, né? E até mesmo fimbrinas, que são pequenas, são como pelinhos, assim, né? Que servem para locomoção, absorção de nutrientes. Bom, uma revisão básica sobre reprodução para a gente avançar nessa questão aqui das bactérias, porque as bactérias elas podem ter reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, a reprodução assexuada é quando não há a participação de gametas. Os indivíduos são geneticamente iguais. E ela pode ser do tipo binária, bipartição ou cisparidade, por brotamento, por esporulação ou por fragmentação. Quando ocorre uma bipartição, o indivíduo se divide em dois e não existe um progenitor, pois surgirão dois indivíduos novos. O brotamento, um adulto forma uma pequena estrutura chamada brotos, que se soltam do corpo dele e passam a ser de vida livre. Na esporulação, ocorre a formação de esporos que irão germinar quando encontrarem condições favoráveis, dando origem a um novo indivíduo. E a fragmentação, um pedaço de indivíduo adulto pode dar origem a um novo ser vivo. Nas plantas, se chama de propagação vegetativa ou estaquia. Na reprodução sexuada, ocorre sim a participação dos gametas e ocorre algo que a gente chama de meiose, que a gente vai estudar lá no segundo semestre, né, para a formação desses gametas. Então, aqui eu tenho duas células haploides se transformando em células diploides. Então, a vantagem da reprodução sexuada é a variabilidade genética, porque ela contribui para a evolução das espécies e melhora a adaptação dos indivíduos ao meio, porque eu estou trocando informações genéticas, eu estou fazendo cruzamento entre esses indivíduos e aumentando a sua variabilidade. Bom, aqui são alguns exemplos de reprodução bacteriana envolvendo reprodução sexuada. Então, que pode ser por conjugação, por transformação e por transdução. A conjugação ocorre a transmissão de uma cópia de um plasmídio. Lembra que os plasmídios, eles são um material genético enroladinho, né, que tem nos procariontes. A transformação, ela ocorre, então, quando a incorporação do fragmento de DNA de um indivíduo a outro, né? Então, aqui, esse indivíduo incorporou um DNA, né? Ele liberou um fragmento do seu DNA nesse outro indivíduo aqui. E depois a transdução, ela ocorre pela injeção de gene na bactéria hospedeira. A gente utiliza isso na biotecnologia para produzir insulina artificial, por exemplo, né? Então, a gente coloca uma codificação genética humana num gene de bactéria e faz ali o processo de transdução para produzir, então, a insulina. Então, algumas doenças bacterianas, né, que, né, estão associadas aí é o tétano, a peste, a tuberculose, a pneumonia, a coqueluche e assim por diante. Aqui esse material eu vou deixar para vocês lerem, não vou entrar um pouco no assunto, eu só vou citar essas doenças mesmo que tem. Antibiótico. Antibiótico é um medicamento que combate a infecção. Ele foi criado por Alexandre Fleming depois da Primeira Guerra Mundial. Ele foi feito porque muitos militares morriam durante a guerra por causa de uma infecção. Então, a biotecnologia, ela vem aumentando a segurança e eficácia dos antibióticos. Hoje, a gente tem antibióticos feitos de gentamicina, como que é um antibiótico com moléculas produzidas por bactérias, ou micromonospora purpura. Nós temos antibiótico que é usado em casos extremos de infecção devido à toxicidade. Desde a década de 1950, as bactérias desenvolveram resistência à gentamicina, agravando as infecções, e hoje, né, as enzimas que modificam a biossíntese para melhorar as propriedades das moléculas, como a glicose, usada pelas bactérias para produzir moléculas de geminacida por meio de enzimas. Pesquisadores descobriram que a enzima metiltransferase fez a geminicina contornar a resistência de bactérias causadoras de infecções, e por vias naturais, a enzima poderá gerar antibióticos menos tóxicos e mais eficientes. Então, aqui nós temos um quadro geral com a diferença entre vírus e bactérias, né? Então, aqui
Vírus, bactérias são micro-organismos que fazem parte de um mundo que não vemos, mas um mundo onde há mais vírus que bactérias. Tanto os vírus quanto bactérias podem ser transmitidos pelo ar ou por fluidos, certo? Então, o vírus, ele necessita de uma célula de outro organismo para conseguir se reproduzir, alguns para conseguir se reproduzir, fazer seu material genético e se reproduzir cópias de si mesmo. Alguns estudos apontam que boa parte da nossa carga genética pode ter sido emprestada de vírus. Alguns infectam e nem causam problemas, mas há outros que podem ser desastrosos, como o da AIDS. Existem poucas opções de remédios e os sintomas é que são combatidos e não o vírus em si. Então, percebam, aqui em relação às doenças virais, normalmente a gente combate os sintomas e não a doença em si ou o vírus em si. É somente com vacinas, normalmente atrelados a serviços preventivos, que a gente consegue, então, inibir uma determinada doença viral. Ao contrário das bactérias, que elas têm a capacidade de trocar informações genéticas entre si, sem necessidade de reprodução. Um processo que se dá por uma espécie de tubo na estrutura microbiana. Os únicos remédios que matam as bactérias são os antibióticos e que destroem as paredes desses micro-organismos. Se mal aplicadas, essas drogas tornam as bactérias mais resistentes, por isso só devem ser tomadas com receita médica. Não se deve usar a mesma prescrição do ano passado ou do vizinho, e é preciso usar o antibiótico conforme a recomendação e no horário certo. Por quê, pessoal? Porque as bactérias são altamente mutáveis, o metabolismo dela é muito rápido, então elas podem sim criar certas resistências a antibióticos, ok? Então, nós convivemos normalmente com trilhões de bactérias, algumas delas habitam a nossa boca, pele, intestino e outros órgãos, ajudando em uma série de processos biológicos do nosso corpo. Por outro lado, se essas bactérias que habitam uma parte do corpo migram para outra, causam danos. Apenas por um exame clínico médico pode identificar sinais de vírus e bactérias. Infecções bacterianas deixam coriza verde ou amarela e a garganta com placas. As virais tornam a coriza clarinha e a garganta apenas avermelhada. Mas, em alguns casos mais graves, é preciso fazer um exame de sangue. Vamos falar então um pouco sobre o reino protista, né? Algumas características gerais. Eles são eucariontes, eles podem ser uni ou pluricelulares, são autotróficos ou heterotróficos, fazem reprodução assexuada, que é a mais comum, ou sexuada, que é a menos comum, é raro eles fazerem isso, vivem em meio aquático ou terrestres em locais úmidos. Então, o reino protista, ele é composto, né, por algas e protozoários. Aqui a gente tem exemplos de algas verdes, algas pluricelulares como vermelhas e algas pardas. Aqui nós temos um quadro comparativo entre as algas, que eu vou deixar para vocês lerem também esse quadro, mas só para vocês repararem aqui, nós temos os que a gente chama de pigmentos, né, que é o que dá para elas a sua conferência de ser verde, vermelha ou parda. Então, aqui nós temos esses pigmentos, né, mostrando, eu tenho as clorofilas do tipo A, B, e C e D, que ela expressa, então, a cor verde. Ela normalmente está associada a plantas, algas e cianobactérias, ou plantas e algas verdes. A clorofila C, a algas castanhas e diatomáceas, que são os maiores produtores de oxigênio do planeta, e a clorofila D, algas vermelhas. Os carotenos, eles têm a cor mais alaranjada ou amarelada. Então, todos os fotossintéticos, exceto os cianobactérias, possuem os carotenos. E as xantofilas, né, que tem os carotenoides também, elas possuem, então, elas estão presentes nas algas castanhas e nas diatomáceas. E a ficobilinas, que dá a coloração vermelha ou azul, que é representada ali por ficoeritina ou a ficocianina, elas dão coloração para as algas vermelhas e as cianobactérias. Então, qual a importância econômica e ecológica das algas? Então, para a alimentação oriental, as algas verdes, pardas, vermelhas,
a arginina na indústria alimentar, cosméticos e tintas, a carreginina em laxantes e cremes dentais, o agar em alimentos e pesquisa científica, dificulta o processo da purificação da água e a produção de energia elétrica, a produção de vidros, né, e 90% da fotossíntese global é feita pelas algas. Protozoários, né? Então, onde eles são encontrados? O que são e onde são encontrados, né? Então, são um tipo de organismo que obtém seus alimentos por ingestão ou absorção. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos. Eles se reproduzem, né, normalmente por reprodução assexuada, por divisão, opção binária ou múltipla, ou sexuada por conjugação, ou alternância de gerações por meio da esporulação. Como respiram? A maioria dos protozoários apresentam respiração aeróbica, absorvendo oxigênio por um sistema de difusão. E algumas doenças causadas por protozoários, a gente pode citar como doenças de Chagas, malária, toxoplasmose e tricomaniase. Aqui nós temos, então, algumas características gerais dos meus protozoários, né? Então, a estrutura ele pode ter um vacúolo prostático, né, que utiliza para movimentação. Nós temos um macronúcleo e um micronúcleo, né, onde abriga o material genético, uma vez que eles são organismos eucariontes. E o vacúolo ele auxilia na osmorregulação, controle de entrada e saída de água por osmose. E a reprodução aqui, como eu já falei, pode ser assexuada por bipartição, cisparidade, ou sexuada por conjugação, sem aumento no número de células. O micronúcleo sofre meiose, ou seja, 4 haploides, e degeneram, e 3 degeneram e uma duplica. Então, os protozoários eles podem ser divididos em riposes, flagelos, eles apresentam riposes e flagelos, né, para a locomoção deles. Os riposes, eles podem ser, então, células pseudópodes, né, que são células flexíveis, vida livre, parasitas. Os flagelados, que apresentam flagelos, eles usam o flagelo para locomoção e captura dos alimentos, são também de vida livre. E também temos os protozoários ciliados e apicomplexa. Os ciliados, eles possuem cílios, possuem 2 núcleos, o micronúcleo, função vegetativa, e o macronúcleo, a reprodução. Então, como exemplo, nós temos aqui o paramécio, né, sendo um protozoário ciliado, a giardia, sendo um protozoário flagelado, a ameba, sendo um protozoário risópode, e depois aqui o apicomplexa, nós temos aqui, então, uma estrutura de locomoção ausente e são dotados de complexos apicais, são parasitas obrigatórios, tá, gente? Então, como exemplo aqui, o Trypanosoma cruzi, né, que causa a nossa doença de Chagas. Então, alguns ciclos biológicos dos parasitas. Nós temos os parasitas estonacenos, que podem infectar apenas uma ou poucas espécies relacionadas, como a Athena solium, parasita do porco, e do homem em mamíferos. Parasitas eurichenos, que podem viver em uma ampla variedade de hospedeiros, infectando-os indistintivamente, como Toxoplasma gondii, e parasitas de coelhos, gatos, cavalos, cães, porcos, ratos, mamíferos e aves. E ciclo monogênico, ou monogenético, né? Parasita necessita apenas de um hospedeiro para completar seu ciclo viral, como Ascaris lumbricoides. E o ciclo heterogênico, que é o digenético, o parasita necessita de 2 ou mais hospedeiros para completar seu ciclo vital, como a Athena solani. Então, nós temos aqui o hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo. Então, quando a gente tem um hospedeiro intermediário, normalmente nós temos uma reprodução assexuada e a formação de larvas. E quando já existe o hospedeiro definitivo, forma, então, as estruturas adultas e a reprodução é sexuada. Bom, algumas importâncias ambientais, né, e doenças ocasionadas por protozoários. Então,
de vida livre, os protozoários que habitam ambientes aquáticos, geralmente entre a lâmina d'água e as partículas, ou seja, flocos, decomposição da matéria orgânica em lodos ativados e competição e predação com bactérias em comunidades, né? Quando eles estão simbiontes, vida em conjunto com os seres vivos, com atuação específica, exemplo na celulase, né, Humin e cupins, os dinoflagelados, os zooxantelas, associação, associação com os corais. Então, por exemplo, em organismos ruminantes, como vaca, cavalo, por exemplo, eles possuem lá no seu intestino os protozoários que auxiliam na degradação da glicose, né, da celulose, que é ingerida através da alimentação de pastoreio, e daí, com isso, o sistema dos mamíferos, ele não consegue degradar a celulose porque ele não tem celulase, né, que a celulase seria uma enzima específica para degradar essa molécula de celulose. E os protozoários possuem, e eles, por abrigar o intestino, né, o estômago, o intestino, o aparelho digestório, no caso desses animais, ele consegue, então, auxiliar nessa digestão. E também alguns dinoflagelados, eles podem fazer associação com os corais e auxiliar aí no processo de obtenção de nutrientes. Parasitas, né? Então, geralmente a vinculação hídrica ou vetorial por meio de formas de resistência, como a giardia, a amébia, o Cryptosporidium e o trypanosoma, doença de Chagas, e o plasmódio, que causa a malária. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de doenças ocasionadas por protozoários, como a doença de Chagas, a malária, a amebiase e assim por diante. Tá? Então, aqui nós temos o ciclo, né, da doença de Chagas, do protozoário que causa a doença de Chagas. Então, primeiro, um inseto pica e defeca ao mesmo tempo. O tripomastigota, e passa a ferida nas fezes. Depois, o tripomastigota invadem as células onde se transformam em amastigotas. Depois, os amastigotas multiplicam-se dentro das células assexualmente. Depois, os amastigotas transformam-se em tripomastigotas e destroem as células saindo para o sangue. Quando eles saem para o sangue, eu posso ter aqui, então, o trimastigota, então, invadem novas células em regiões diferentes do corpo que invadem e onde se multiplicam com amastigotas. Depois disso, né, que ele pode fazer essa retroinfecção dentro do próprio corpo, quando ele já está no hospedeiro definitivo, né? Depois disso, então, os trimastigotas sanguíneos são absorvidos por um novo inseto em uma nova picada. E daí, eles transformam-se em epimastigotas no intestino do inseto. Multiplicam-se e transformam-se em tripomastigotas. Ou seja, é um ciclo onde o parasita ele consegue sair do inseto e ir para o ser humano, e do ser humano voltar para o inseto e continuar seu ciclo de infecção. Bom, vamos falar agora do reino fungi, né? Principais características. É um reino representado por todos os tipos de fungos encontrados na natureza. Existem cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Os fungos mais conhecidos são formadores de bolores, mofos, cogumelos, orelhas de paus e os Sarcomes cerevisiae, a levedura utilizada como fermento biológico. Os fungos não possuem clorofila e, assim, não fabricam o próprio alimento, alimentando-se de animais em decomposição. Os principais grupos de fungos que a gente pode citar são os zigomicetos, os deuteromicetos, os fungos imperfeitos, né? Os ascomicetos e os basidiomicetos. Então, aqui tem a figurinha de cada um deles. Bom, características gerais, né, dos fungos, nós temos ali, são eucariontes, são uni- ou multicelulares, não possuem tecido verdadeiro, eles são heterotróficos por absorção, a digestão é extracorpórea, a reserva energética é o glicogênio e a parede celular é feita de quitina. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Se a reprodução for assexuada, ela ocorre por fragmentação ou por brotamento em unicelulares e também por esporulação. E se for sexuada, vai ocorrer, então, né, essa função aqui do esporo se transformando, vai gerar divisões meióticas, onde
uma célula diploide vai ser transformada em células haploides, então vai rolar aí, então, essa parte da reprodução que a gente chama de zigótica, né? A gente pode ver aqui também algumas importâncias, né, dos fungos, que eles agem como agentes decompositores, agem na produção de medicamentos, como o caso da penicilina, né, que é a nossa bezetacil, na alimentação, como pães, bebidas e queijos, no processo de fermentação. E aqui nós temos algumas estruturas dos fungos, como hifas, né, o micélio, que é o conjunto de hifas, o pé, né, aqui no cogumelinho, e depois nós temos o pitélio, que é como se fosse o chapéuzinho ali dele. Então, a nutrição, quando eles são parasitas, né, eles adentram, né, o organismo tanto do homem quanto de plantas. Eles podem ser saprófagos também, que são decompositores da matéria orgânica, e eles podem também estar presentes e vivendo em mutualismo, como as micorrizas, que elas formam, com as micorrizas, que são fungos associados às raízes de plantas, que auxiliam ali na obtenção de nutrientes para as plantas, ou também na formação de links, que é uma associação de cianobactérias e fungos. Bom, a microbiologia é a ciência que estuda os seres microscópicos, ou os micro-organismos, e suas atividades, incluindo o estudo da distribuição, das suas características, dos seus efeitos, benefícios ou prejudicais. O termo microbiologia deriva das palavras gregas micros, que significa pequeno, e bios, que significa vida. Logo significa estudo. Então, microbiologia é o estudo dos seres vivos pequenos. Para a gente falar que um ser vivo é pequeno, a gente precisa ter uma comparação, né? Então, a olho nu, a gente consegue enxergar até 1 milímetro, né? Ou seja, os ovos de peixes. E a gente consegue enxergar até 1 quilômetro, ou um pouco mais, né? Que são 100 metros ali de altura. Só que abaixo desse valor de 1 milímetro, ele já se transforma em algo microscópico, como uma célula, né, bacteriana, uma célula vegetal, uma célula animal. Então, que eu preciso de instrumentos para ampliar a minha percepção, como o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, né, que assim eu consigo ampliar a minha visão para encontrar ou perceber, né, essas partículas tão diminutas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de nanodispositivos que vêm sendo criados pela nossa espécie, né? Então, o tamanho deles, né, em relação a certas moléculas. Então, quando estou falando de nanodispositivos, estou falando de nanoporos, dentrimentos, nanotubos, que são utilizados para medicina, em tratamento de doenças, ou medicina diagnóstica, no mapeamento de alguma doença, ou um patógeno, e assim por diante. Bom, aqui nós temos as características gerais de um microscópio, a gente pode, né, citar aqui e mostrar, né, aqui são algumas micrografias, que são imagens de microscópio óptico, que eu consigo ver algumas estruturas dentro ali do microscópio, uma célula, um tecido e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho a ocular, que é uma lente que serve para ampliar a imagem dada pela objetiva. A objetiva é uma lente que serve para ampliar a imagem do objeto a se observar. Nós temos o revólver, que é uma peça giratória que suporta as objetivas. Temos o tubo ou canhão, que é um tubo cilíndrico, no qual se encontra uma lente de vidro chamada ocular. Temos a coluna, peça na qual estão articuladas todas as outras partes do microscópio. A coluna permite também pegar no microscópio para transportar. As pinças, que ajudam a fixar a preparação que vai ser observada, né, que são bem aqui, as pinças. Tem a platina, local onde se coloca o material a observar, que pode ser fixado com o auxílio de 2 pinças. O parafuso micrométrico, né, que é o parafuso que permite mover a placa de platina com movimentos rápidos para focar a imagem. Parafuso micrométrico, parafuso que permite mover a platina com movimentos lentos para focar a imagem. E o pé, ou a haste, o suporte que permite assentar o microscópio sobre a mesa. E o espelho lâmina, que tem função de iluminar a percepção. O diafragma, que regula a intensidade de luz que atinge o objeto a observar.
Então, aqui nós temos, né, um exemplo que eu tinha falado para você sobre a produção de insulina humana, né, ou algumas aplicações da microbiologia dentro da biotecnologia. Então, eu pego um vetor de plasmídio, que é aquele DNA mais enroladinho da bactéria, e eu associo, né, ao gene humano, ou gene da insulina, que é ligado a esse vetor. E daí, no momento que esse plasmídio, ele é recombinante, é introduzido na bactéria hospedeira, ocorre a duplicação do DNA recombinante da bactéria hospedeira, as moléculas de insulina humana são produzidas por essa bactéria e o gene humano é introduzido para funcionar na bactéria, produzindo a insulina. Então, eu altero a estrutura genética da bactéria primeiro, e depois eu induzo que ela produza determinadas moléculas para mim, como é o caso da insulina. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o reino Plantae. O reino Plantae, ele pode ser dividido em criptógamas ou fanerógamas. As criptógamas são as plantas cujo sistema reprodutor com gametas pouco visíveis. São elas as briófitas e as pteridófitas. Briófitas são plantas avasculares, ou seja, sem vasos condutores de seiva, não possuem raízes, caules, folha e folhas verdadeiras. Sua reprodução depende de água, transporte é feito por difusão, e a representante maior são os musgos, né? E depois temos as pteridófitas, que são plantas vasculares, com vasos condutores de seivas, possuem raízes, caules, folhas verdadeiras, e a produção depende da água. A reprodução depende da água também. O esporófito é dominante. A gente já vai ver o que é esse esporófito aí. E alguns representantes são as samambaias e as avencas. Depois nós temos as fanerógamas, cujo sistema reprodutor tem gametas bem visíveis ou bem evidentes, né? Então, as gimnospermas, né, que são plantas vasculares com vasos condutores de seiva, possuem raízes, né, de seiva, a folha verdadeira, possuem sementes nuas com reprodução não dependente da água, produzem pólen e esporófito dominante. A representantes são os pinheiros e araucária. E depois nós temos as angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares com vasos condutores de seiva, possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. Possuem sementes nuas, reprodução não depende da água, possuem frutos, esporófitos dominante e representantes são as plantas frutíferas e as gramíneas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia vegetal, né? Então, a anatomia da folha, ela apresenta, então, uma epiderme, um parênquima aqui, e essa estrutura, né, posso ver aqui que eu tenho o xilema, o floema, né, da folha, ela já está associado à absorção e transporte de nutrientes, né? Associado a tanto a absorção de energia solar, através da fotossíntese, quanto a absorção de nutrientes vindos do solo. Então, quando eu estou falando de xilema e floema, eu estou falando o quê? Que o xilema, eles são vasos lenhosos, ele carrega a seiva bruta para as células lignificadas, e normalmente mais internas, ou seja, é o fluxo que vem da raiz para as folhas, enquanto o floema são vasos liberianos, são a seiva é elaborada, né, são células vivas, normalmente mais externos. Então, eu passo, né, eu tenho aqui o floema, é quando a planta está literalmente excretando, né, a sua, a sua atividade metabólica, digamos assim, para o solo. Aqui eu tenho um zoom, né, mostrando o meu tronco, né, então tem o câmbio, que eu chamo, corte aqui do caule, né, eu tenho o câmbio, e eu tenho aqui o meu floema, né, o alburto e o cerne, que onde está localizado o meu xilema, né, o xilema secundário. Aqui eu tenho também alguns esqueminhas sobre a fotossíntese, né, então, como é que é no interior do cloroplasto, né, então, quando o estômato está aberto, que é uma estrutura do cloroplasto, que também é chamada aqui de células guardas, né, que abre e fecha, e o ostiolo, as trocas gasosas ocorrem através do ostiolo e o hormônio vegetal do ácido
abscíssico controla a abertura do estômago. Então, eu tenho um hormônio que vai controlar a abertura, né, ali do estômago, enquanto ali no próprio estômago eu tenho estruturas que elas vão se abrir e fechar para fazer as trocas gasosas, certo? E aqui no interior dos cloroplastos, então, ocorre a associação do dióxido de carbono com a água no processo da fotossíntese, formando, então, as primeiras moléculas orgânicas energéticas, que é a glicose, e liberando na atmosfera o gás oxigênio. Então, aqui nós temos um esquema geral sobre a anatomia das flores. Eu chamo aqui de estigma, né? Essa estrutura onde ela abriga o óvulo da folha, que são estruturas femininas, e eu tenho também a antera, ou filete, que são estruturas masculinas. Eu chamo os órgãos reprodutores masculinos das flores de androceu, enquanto os órgãos femininos das flores eu chamo de gineceu. A flor aqui, ela pode apresentar os dois órgãos, né, como essa representação da folha de um hibisco. Então, a gente tem aqui a antera e o filete, que são estruturas masculinas, e eu tenho também o ovário e o óvulo aqui, que forma todo o pistilo, né, que é todo é como se fosse essa garrafinha aqui, né, eu tenho, então, as estruturas femininas. E aqui eu tenho também as sépalas, as pétalas e assim por diante, que ajudam na proteção. Então, eu posso dividir também as plantas, além de fanerógamas ou criptógamas, né, que tem a ver com a aparência ou visibilidade do seu sistema reprodutor, eu posso dividir elas também em eudicotiledôneas, ou simplesmente dicotiledôneas, ou monocotiledôneas. Essa classificação em monocotiledôneas ou dicotiledôneas, ela leva em consideração uma série de características. A gente leva em consideração o embrião, a folha, o caule, a raiz, os vasos condutores e a própria flor. Então, quando eu tenho um cotiledônio só, ou seja, só um embrião, né? Daí eu chamo de monocotiledônia. E normalmente as folhas, elas possuem nervuras paralelas, né? Diferente das dicotiledôneas, que possuem dois cotilédones, ou dois embriões, né? As nervuras, elas têm vários padrões. O caule das monocotiledôneas é um caule sem crescimento secundário, com a medula central, enquanto o caule das dicotiledôneas ela tem um crescimento secundário com a medula central ali das folhas. A raiz é falciculada das monocotiledôneas, ou uma cabeleira, né, como quem mostra aqui na imagem, enquanto a raiz das eucotiledôneas ela é bivoltante, ou uma raiz principal. Os vasos condutores, nas monocotiledôneas, eles são feixes vasculares dispersos, e nas dicotiledôneas são feixes vasculares formando anéis, presença de câmbio do crescimento secundário. Enquanto a flor da monocotiledônea, ela é trímera, ou seja, ela possui só múltiplos de 3 nas suas pétalas. Agora, enquanto as folhas, né, de eudicotiledôneas, elas são pentâmeras, elas possuem múltiplos de 5 nas suas pétalas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a fisiologia vegetal. A fisiologia vegetal, a gente vai especificar mais abertamente sobre o ciclo de Calvin, né? Então, vamos lá. Quando o cloroplasto, ele absorve a energia solar, ele absorve essa energia numa estrutura chamada de grânulo, que é tipo umas moedinhas, onde vai pressionar, né, vai utilizar a água, né, como um sistema hidráulico, para depois liberar o oxigênio. Mas eu tenho uma fase aqui onde eu estou liberando ADP, né, que é a desosina trifosfato, e ácido pirúvico. E nessa fase do ciclo de Calvin é onde eu vou começar a construir os açúcares, ou seja, a glicose. Então vamos lá. Eu tenho a fase clara e a fase escura da glicose. Então na fase clara, eu tenho o fotossistema de uma cadeia transportadora de elétrons ao fotossistema aqui, né? Então a luz entra, eu libero aqui o ATP, onde ele entra junto com o NADH, onde ele entra numa cadeia
né, chamada ciclo de Calvin. E nessa cadeia, eu vou começar a construir cadeias carbônicas até eu fechar, né, com a glicose, certo? Até eu formar a glicose. Então, aqui no ciclo de Calvin, eu posso ver que primeiro acontece a fixação do carbono, depois ocorre a redução desse carbono, e depois, por fim, a regeneração da Ruby, né, formando aí os meus 6 carbonos que tem ali na minha molécula de glicose. Então, já que a gente está falando de glicose, vamos aproveitar para falar do ciclo de Krebs, que ocorre na respiração aeróbica, ou seja, nos animais, ou nos seres aeróbicos. Então, ela ocorre na matriz mitocondrial, onde ocorre somente na presença do oxigênio. O preparatório, então ela transforma, ocorre a transformação do piruvato em acetil-CoA, então, que mostra aqui na imagem. E o que acontece? Acontece a oxidação do acetil-CoA, onde ocorre a produção de 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH, uma de FADH e uma de GTP. O saldo energético total é 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Isso significa que a função do ciclo de Krebs é degradar moléculas resultantes do metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas e formar moléculas energéticas. É basicamente isso o ciclo de Krebs. Ou seja, eu vou estar destruindo aquela glicose que foi construída no ciclo de Calvin, certo? Então, aqui alguns hormônios principais dos vegetais, né, que são de suma importância principalmente para a agricultura. Eu tenho a auxina, a giberelina, eu tenho a citocinina, o ácido asbicítico e o etileno. O etileno, ele ajuda no amadurecimento dos frutos e atua na abscisão das folhas, ou seja, ele ocorre em diversas partes da planta. O ácido abscísico inibe o crescimento, promove a dormência de gemas e de sementes e induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, induz o fechamento de estômatos. Então, ele ocorre ali na folha, na coifa e no caule. A citocinina, ela estimula divisões celulares e o desenvolvimento de gemas, participa da diferenciação dos tecidos e retarda o envelhecimento dos órgãos. Então, ainda é desconhecido o local de produção dela, mas acredita-se que seja em locais de sua produção, seja na extremidade das raízes. A giberelina, ela promove a germinação das sementes e o desenvolvimento dos brotos, estimula o alongamento do caule e das folhas e da floração e desenvolvimento dos frutos. Então, ela ocorre normalmente nos meristemas, frutos e sementes. A auxina, ela estimula o alongamento celular, atua o fototropismo, no geotropismo e na dominância apical do desenvolvimento de frutas. Meristemas, o local de produção, nos meristemas do caule, nos primórdios foliares, nas folhas jovens, dos frutos e nas sementes. Então, aqui, pessoal, eu coloquei um artigo, né, para vocês verem a importância econômica das plantas e tal, né, um artigo falando sobre o uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais no sertão do Ribeirão, em Florianópolis. É bem interessante ler esse artigo, porque várias plantas que vocês podem ter em casa ou fácil acesso no mercado, elas podem ser utilizadas para combater alguns tipos de doenças ou sintomas relacionados às doenças, amenizar esses sintomas, certo? Então, aqui eu tenho um slide falando sobre as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, né? Existe um movimento bem grande aqui no Brasil, principalmente, de a gente utilizar as punks, que são espécies nativas, para a gente induzir, né, esse processo agrícola mais sustentável. Então, aqui a gente tem algumas sugestões de punks para vocês. Então, aqui nós temos uma árvore de filogenética, falando então sobre a evolução dos animais. A gente vai começar a falar sobre os animais na nossa próxima aula. Hoje a gente fica por aqui mesmo. Então, hoje a gente já tem pano para manga para trabalhar já. A gente foi até o reino plantar. E a gente começa, então, na nossa próxima aula, dessa imagem aqui, falando sobre a evolução dos animais, a diversidade deles e a comparação com os demais reinos dos seres vivos. Certo, pessoal? Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula.
e nos vemos por aí. Até mais.